Dudu vai pular o muro do Cruzeiro para o Atlético. Geralmente, movimentos assim, de mercado, eles ficam para a história, eles são lembrados por muito tempo. Você sai de um rival e vai para o outro. Mas a gente tem que falar dos detalhes, dos meandros dessa negociação, dessa passagem curta, decepcionante do Dudu no Cruzeiro e de algumas contradições, né? Com as quais o Dudu vai ter que conviver agora. Falaremos disso no vídeo de hoje. É muito complexo, né, todo esse caso Dudu, muitos erros, mais erros do que acertos, e erros do próprio Dudu também, que ele não vai poder cometer no Atlético. Talvez seja a última grande chance de um grande contrato pro Dudu. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 350 mil inscritos por aqui. QR Code da G, rodada do Brasileirão começando hoje. E você pode aí acompanhar as odds, tem odds turbinadas, é a casa do pagamento antecipado, a aposta ganha, plataforma autorizada pelo governo federal, segurança para você que vai se divertir com 18 anos ou mais apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Vambora, vem pra AG. Bom, Dudu então rescindindo com o Cruzeiro, assinou o contrato com o Cruzeiro até 2027, tinha um dos maiores salários do elenco, segundo informações, esse salário beirava R$ 1.800.000, e até aqui, um dos grandes erros, talvez o principal erro, dessa gestão do Pedro Lourenço na SAF do Cruzeiro. Já se sabia que era uma contratação de risco, o Dudu teve uma lesão no joelho direito em 2023 que o tirou dos gramados por um ano. Quando retornou no segundo semestre de 2024, não teve bom desempenho no Palmeiras. Se contratou o Dudu, vamos falar a verdade, assim, pelo status. Acho que naquele momento, trazendo o Dudu e Gabigol, a ideia do Pedro Lourenço era causar esse impacto no mercado. Ó, nós vamos dar um recado aqui, mostrar que o Cruzeiro tá vivo, que nós temos condição de pegar nomes grandes e tal, melhorar um pouco a autoestima do torcedor e, ao mesmo tempo, tentar qualificar o elenco de alguma forma. Mas um risco muito alto, principalmente com esses dois nomes, Dudu e Gabigol. Gabigol não teve uma lesão séria como a do Dudu, mas antes de chegar no Cruzeiro, fez 2 anos muito discretos no Flamengo para ser bondoso com o Gabigol, muito tímidos. Por mais que o final da passagem tenha sido com 2 gols do Gabigol do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético, uma despedida onde ele foi ovacionado no Maracanã, mas foi um jogador também contratado em baixa, mas com salário de jogador top, beirando R$ 3 milhões, com salário de jogador voando no futebol brasileiro, o que não era o status do Gabigol naquele momento e não é ainda. Nesses 4, 5 meses do Cruzeiro, ele ainda não chegou nesse estágio. Talvez chegue. Então a contratação do Dudu, ela não trouxe o retorno esperado. O Dudu, se você pegar aqui a linha do tempo, jogos do Dudu, qual foi a boa fase do Dudu? Teve aquele período com Wesley, o interino, né? Teve um pedaço do trabalho do Leonardo Jardim, mas no todo, o Dudu teve um rendimento, eu não sei se é abaixo, tá? Mas eu acho que é um rendimento talvez dentro das condições dele hoje. E é um ponto de preocupação para o Atlético, que vai contratar esse mesmo cara. Não é porque ele simplesmente vai trocar de CT, que agora vai baixar, vai sair uma alma e vai entrar outra. É o mesmo Dudu, com os mesmos problemas, com os mesmos erros que ele vem cometendo. E eu quero falar sobre isso aqui. Postura. Comportamento do Dudu nesse último ano. Vou pegar esse recorte, tá? Junho do ano passado, quando tem a história do acerto com o Cruzeiro, depois ele volta atrás, pessoal de organizada vai na casa dele, convence, aí ele acaba não vindo para o Cruzeiro em junho. De lá para cá, muitos erros cometidos pelo Dudu. Esse é o primeiro, você vai lá, dá o sim, aperta a mão, agora não vou mais. Esse não é um comportamento, convenhamos, esse não é um comportamento profissional esperado. Né? O Cruzeiro foi lá também, errou, anunciou antes da hora e tal, não sei se para jogar uma pressão pro Dudu não dizer não, pro Dudu não voltar atrás, mas foi um mico que todo mundo pagou nessa história aí. Aí a relação dele com Leila Pereira e Abel já não parecia muito boa, né? E aí é xingamento para presidente do Palmeiras em rede social e depois não assumindo o que falou. Irmão, é o seguinte, falou, postou,
não vem com desculpa esfarrapada, não vai colar, né? A história do VTNC, desculpa, Dudu, não vai colar. Todo mundo sabe o que significa aquilo. Já fez a cagada? Banca a cagada até o final. Vai para a esfera judicial o negócio aí. Mas é um comportamento deplorável. Ele pode ter a pior relação possível com a ex-presidente do Palmeiras, ele pode não gostar dela, eles podem ter estremecido as bases um com o outro durante os últimos meses, mas ela é a presidente de um clube onde ele foi ídolo. O Dudu, nesse momento, ele acumula a segunda saída conturbada consecutiva. Porque a saída do Palmeiras foi nessas condições, com xingamento a presidente, com vai e volta. Não, eu vou pro Cruzeiro, não vou, 6 meses depois eu vou. Estremece um pouco a relação. E a saída do Cruzeiro também é uma saída ruim. De um cara que não rendeu, não entregou. Relação custo-benefício, péssima. Péssima. Dudu custou mais de 1 milhão por jogo. E não foram grandes jogos. A rescisão, 15 milhões. Mais os salários que ele recebeu, 7, 8 milhões de reais nesse começo do ano. Compensou? Não compensou. Não entregou. E além disso, postura agora na reclamação pública, depois do jogo contra o Palestino, da sua barração. E aí sejamos muito justos, tá? Eu posso criticar o Gabigol pela fase ruim que ele vive, pelos anos ruins que ele fez, e até por outros momentos em que o Gabigol teve um comportamento não muito bom, tipo a história do doping, que é um comportamento lamentável do Gabigol por tudo que foi relatado pelos agentes do Comitê Antidopagem, mas na boa, agora em 2025, o Gabigol deu um banho de comportamento no Dudu. O Gabigol mostrou, Dudu, é assim que se faz. Perdeu a vaga do time, não chegou no status que você achava que ia chegar, a coisa tá difícil, fecha a casinha, cala a boquinha e trabalha. Foi o que o Gabigol fez. Fechou a casinha, trabalhou. E mais, a humildade de entender que, olha só, eu tô aqui num elenco onde talvez eu tenha que me adaptar para jogar. Talvez eu tenha que jogar como esse segundo atacante. Talvez eu tenha que voltar muitas vezes para ser o 10 e eu tenho que estar disposto a isso. Ou é isso, ou não tô no time, eu não tô nos planos do treinador. O Dudu já teve uma postura completamente diferente. Vai pro microfone, cobrar, não, eu não entendi por que eu saí, por que eu fui barrado, por que eu fui substituído. Cria um clima péssimo e, aliás, colegas que cobrem o dia a dia do Cruzeiro têm relatado isso, que o ambiente, principalmente depois dessa entrevista lá no Chile, o ambiente entre o Dudu e os colegas piorou, ficou, complicado. E não é para menos, né? Uma declaração como essa, ela geralmente produz consequências e geralmente não são consequências muito boas. Enquanto o Dudu ficou aí resmungando, o Gabigol ficou quietinho trabalhando. E o Gabigol hoje tem espaço no time de alguma forma, o Dudu não tem e acabou encaminhando a sua saída. Então foi um péssimo negócio. Acho que o Pedro Lourenço vai acumulando lições. Se ele vai aprender alguma coisa com elas, eu não sei. Mas ele vai acumulando lições. O futebol tem processos. Contratar jogador apenas pelo impacto midiático é um risco muito grande. Outros fatores precisam ser avaliados na negociação. Jogador com o risco do Dudu com 2 milhões de reais de salário me parece uma loucura, por mais que o cofre do Pedro Lourenço seja muito fundo. Graças a Deus, que Deus o ajude, o abençoe e não me desampare. Mas é dinheiro jogado fora. A sensação que vai ficar é que o Cruzeiro rasgou dinheiro com o Dudu. Rasgou. Serviu pra nada. Serviu para nada. Mais de 20 milhões de reais que o Cruzeiro gastou nessa operação toda. E agora ele vai para um Atlético que, ok, o Atlético precisa de ponta e tal, ok. Mas vamos lá. Ele tá vindo do rival. Isso já gera para alguns um nariz torto, uma desconfiança. É sempre um movimento muito difícil. Você sai de um rival e vai direto pro outro. Numa cidade com 2 clubes. Eu sei do América, mas a torcida do América não tem o tamanho das torcidas de Atlético e Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro dominam o futebol de Minas Gerais. Então você sai de um gigante para o outro, você vai estar morando na mesma cidade, você vai ter a antipatia da torcida do ex-clube e o nariz torcido de parte da torcida do novo clube. É um ambiente de pressão que o Dudu traz para ele mesmo. Pesado. Ele vai ter que corresponder. Já chega com esse pé atrás de parte da torcida. E eu sei que ele trabalhou com o Cuca no Palmeiras, né? O Cuca outro dia estava aí reclamando dos investimentos do Atlético, que os investimentos não estão de acordo hoje com a grandeza do clube, algo mais ou menos nessa linha.
Então é o Atlético tentando também aproveitar uma oportunidade de mercado de um jogador que está saindo de outro clube, só vai poder estrear em junho, mas tudo bem, é um mês, está chegando. De aproveitar uma oportunidade de mercado e qualificar o elenco, tentar chegar pro Cuca e falar assim, Cuca, sei que teu elenco tá curto, você tá com um monte de gente no departamento médico aí, tô te trazendo uma opção, cara que você gosta, trabalhou com ele, para tentar dar talvez uma acalmada nos ânimos do Cuca, que a gente sabe como é difícil, é instável o Cuca em momentos de dificuldade. Resultados não vêm, o elenco tá perdendo jogador, não chega reforço tão rápido quanto ele queria, aí já vai ficando um clima horroroso, né? A gente sabe como é o Cuca, a qualquer momento pra ele pegar as coisas e ir embora, pra voltar pra Curitiba, é 2 palitos. Então acho que tem isso também, né? Você tem uma opção a mais de ponta, mas aí é que tá, né? O que o Atlético tem? Tem Coelho, tem... Palácios tá meio sumido, né? Tem Rony, e eu sei que o Rony tem todos os seus problemas e suas virtudes, né? As suas limitações, ao mesmo tempo a sua entrega, que é incontestável, é comovente às vezes. Mas vamos lá, mesmo com as críticas que a gente possa ter ao Rony, nos últimos tempos, o Dudu jogou mais que o Rony? Nos últimos tempos, tá? Tô falando de um espaço de um ano. Ele voltou no segundo semestre do ano passado, já tá terminando o primeiro semestre de 2025. O Dudu jogou mais que o Rony? O Dudu jogou mais que o Coelho? Não é automático também ele chegar e barrar os caras, né? Aí é uma questão que o Cuca vai ter que administrar. Mas se ele chegou, se ele estava no Cruzeiro reclamando de não ser titular, se ele chega no Atlético e não barra alguém de imediato, como é que ele vai se comportar? Ele vai reclamar também? Ou ele vai ter uma mudança de postura a partir de agora? Aliás, falando em mudança de postura, outro problema com o qual ele vai ter que conviver. E eu acho que essa pergunta ela é obrigatória na coletiva de apresentação do Dudu. Escuta, Dudu, em março, você colocou como possível causa da grave lesão que teve em 2023 o gramado sintético. Você jogou esse tempo todo no Palmeiras e não falou a respeito. Foi sair do Palmeiras, você foi lá e falou, não, talvez eu tenha me machucado por causa do gramado sintético, eu sei o que eu tô falando, eu joguei muito tempo em grama sintética. Pois bem, você tá indo por um clube que está trocando a grama natural do seu estádio pela grama sintética. E aí? E aí, Dudu? Como é que você vai lidar com essa contradição agora? Isso é obrigatório ser perguntado ao Dudu na entrevista coletiva. Obrigado. A não ser que a assessoria diga, o Dudu não vai responder sobre isso. Que a assessoria vete. A gente respeita, porém eu vou lamentar muito se essa decisão for tomada. Porque essa explicação precisa ser dada. Ele vai ter que falar. Mudou a posição sobre o gramado sintético, então? Mudou? Outra coisa, ainda acho, quem sou eu para dizer quanto cada um merece ganhar? Não me meto no dinheiro de ninguém. Porém, o jogador de futebol tem os seus salários muitas vezes publicizados e tal, acaba, né? Como o clube movimenta paixões, multidões, é bancado pela torcida, é a torcida que paga o sócio, que compra os produtos oficiais, é a torcida que paga o salário do cara. Então o salário do cara acaba sendo de debate público. Não tô entrando no mérito, se o cara pede, o clube paga, tá tudo bem. Mas ainda assim, me parece que 1.200.000 de salário por mês, pelo que eu li, não sei se vai ser exatamente esse valor, ainda me parece consideravelmente alto pelo momento de carreira do Dudu. E um contrato até 27. Na verdade, ele quer até 27 para que seja o mesmo tempo do contrato que ele tinha com o Cruzeiro. Mas o Atlético está costurando algo, pelo que eu li, de contrato até 26 e algumas metas ali que, se forem batidas, estende o vínculo até 27, que é o que o Dudu pretende. Também acho arriscado. Então tem muito risco. Acho que os riscos que o Atlético está correndo são um pouco menores do que os riscos que o Cruzeiro correu nessa operação, mas ainda assim é um jogador que vai chegar com salário alto. O salário do Dudu é elevado ainda. Gente, 1.200.000. Nós não vamos banalizar um salário de 1.200.000. Não é um negócio... Não são tantos jogadores assim que ganham isso no futebol brasileiro. Ele ainda vai chegar com salário alto, porém, num momento de carreira de baixa. Ele aceitou reduzir de 1.800 para 1.200. É uma redução significativa? Sim, mas ele ainda continua com vencimento, segundo apurado, acima de R$1 milhão. Então, é uma operação muito arriscada. Eu torço de verdade para um jogador com o potencial que o Dudu tem, com a qualidade que o Dudu tem, que ele ponha principalmente a cabeça no lugar. Antes de uma recuperação técnica, física até, né, nesse processo depois de ter uma lesão tão séria como ele teve, é cabeça no lugar, irmão.
é entender que talvez a essa altura, eu não lembro exatamente qual é a idade do Dudu, mas talvez a essa altura, 33, talvez, cara, seja o último grande contrato que ele tá fazendo. Talvez. Quando esse contrato terminar, se esse contrato for de fato até 2027, o Dudu já vai estar com 35 para 36 anos. Então que o Dudu aproveite aquela que pode ser a sua última grande oportunidade de um clube de expressão na Série A, ganhando um salário ainda top para o nível do futebol brasileiro, que ele aproveite. Que ele entenda que vaga do time titular não se ganha no microfone, se ganha no treino, se ganha no campo. Não é no microfone, é trabalhando. Que ele entenda que as declarações dele têm impacto. Que ele entenda que post de rede social de um jogador do tamanho dele, com xingamento, tem consequências, produz consequências. Aí você tem que segurar o BO depois. Então, assim como eu espero, né, que o dono da SAF do Cruzeiro aprenda lições com essa operação mal sucedida, eu espero que o Dudu também aprenda. Porque foi muito frustrante. Eu imagino que um profissional de excelência que se cobre, e eu acho que o Dudu é um cara que se cobra nesse nível, deveria estar muito frustrado, ele deve estar muito frustrado. Eu espero. Eu, quando no meu trabalho as coisas não dão certo, eu volto para casa muito frustrado, arrebentado, ferrado, porque eu levo a sério o meu trabalho. Espero que o Dudu leve a sério os últimos anos da sua carreira e a sua passagem pelo Atlético. Um clube exigente, um clube que hoje tem uma torcida com o pé atrás com os seus donos, os donos da SAF. O ambiente entre torcida e donos do clube não é bom, é um ambiente de pressão, um clube que no ano passado perdeu as 2 finais de Copa que disputou, e isso aumenta a pressão para o ano seguinte. Então que o Dudu saiba bem o passo que ele está dando, porque no Atlético ele vai ter que ralar tanto quanto teve que ralar no Cruzeiro para ser titular, no dia a dia, no campo, não é reclamando. O que você pensa dessa operação toda, hein? Like do vídeo se você ficou até o final, quero ler a tua opinião nos comentários. Bom sábado para todo mundo, juízo e tchau!